Dose-alvo, talvez o conceito mais importante no tratamento de fitocannabinoides para o sucesso terapêutico do seu paciente. Por que a dose-alvo é tão importante? E como que ela talvez seja o maior desafio que você vai encontrar no tratamento do seu paciente para você conseguir chegar lá, sabe, com o seu paciente? Porque ela é extremamente individualizada. Muitos estudos se baseiam, por exemplo, por quilograma dose, principalmente ali autismo, epilepsia, os estudos apontam ali, né, que cerca de 1 a 5, iniciar com cerca de 1 a 5 miligramas quilogramas, que a dose terapêutica pode se encontrar de 5 a 15 miligramas quilograma. Só que, na verdade, quando a gente traz esse conceito para a prática clínica, ele tem pouca efetividade, porque o peso é um parâmetro muito ruim para você basear a sua prescrição de fitocannabinoides. Por quê? A gente tem uma coisa que chama tônus do sistema endocannabinoide. E isso é individualizado para cada pessoa. Por exemplo, nós temos indivíduos que às vezes são obesos e vão precisar de doses baixas de fitocannabinoides. Às vezes nós temos indivíduos magros que vão precisar de doses mais altas. Isso vai depender, obviamente, da patologia do paciente, né? Que vai ter uma variância ali. Nós vamos ter uma janela terapêutica que os estudos mostram para a gente. Por exemplo, a ansiedade, a janela terapêutica geralmente está entre 40 miligramas de CBD, variando até 300 miligramas ou mais em alguns casos específicos ali, síndrome do pânico e tudo mais. Mas essa janela terapêutica muito extensa e variável, dependendo do tônus ali do sistema endocannabinoide de cada indivíduo, ela é um desafio até você conseguir entender conceitos básicos que eu vou mostrar aqui para vocês, de ajuste de dose. Como que a gente faz esse ajuste de dose? A gente tenta começar com a menor dose possível. Posso inclusive abordar ali com vocês como fazer esse aumento geral ali no THC, esse aumento geral no CBD, para vocês conseguirem ter assim uma noção básica. Óbvio que se você conseguir dominar cada patologia, o que ela como iniciar, por exemplo, dose inicial, como fazer o ajuste de dose, como as doses geralmente que nós temos uma resposta terapêutica, como nós temos os nossos protocolos dentro da canabiatria por patologia, é mais interessante. Mas no final dessa aula aqui eu vou trazer para vocês um básico entre THC e CBD, que é o que a gente mais vai utilizar para vocês conseguirem entender como que vocês podem fazer esse aumento de dose de forma gradual, chegando na dose-alvo do seu paciente. Então, é importante a gente entender que a prescrição é personalizada com ajustes graduais da dose conforme a resposta terapêutica e o surgimento de efeitos colaterais. Tem se mostrado a melhor prática para alcançar os resultados eficazes e seguros. Pensando nisso, a gente construiu a Canabiatria, que é uma plataforma que ela tem diversas ferramentas para ajudar ali no segmento do seu paciente, facilitar a vida do médico e tudo mais. Mas o principal, ela foi construída para a gente conseguir mensurar, para a gente conseguir metrificar os sintomas dos seus pacientes. No início, você metrifica, você mede como estão os sintomas, dando exemplo, por exemplo, sono. Ah, o paciente tem tantos despertares noturnos, dificuldade para iniciar, isso afeta a vida do paciente, o trabalho do paciente. Você metrifica isso e conforme você inicia o óleo e faz o ajuste dele, você vai refazendo essa medição ali com seu paciente de uma forma regular que você achar sensata, seja semanalmente, quinzenal. Depois a gente espaça esse processo de acompanhamento, né, conforme a gente chega na dose alvo, até você conseguir perceber que o seu paciente melhorou aquele sintoma, teve um ganho ali no sono, melhorou o dia a dia do paciente, ele já não está se sentindo mais cansado. Então você consegue, através dessa mensuração, entender que o remédio está fazendo efeito, que você chegou na sua dose alvo. Outra coisa importante é entender sobre efeitos adversos. Se seu paciente está tendo efeitos adversos, às vezes a gente dá um passo para trás, estabiliza durante um tempo e depois tenta subir de novo se for necessário. Então é outro macete que a gente tem aí também no ajuste de dose. Para a gente conseguir entender essa questão da dose alfa, é muito importante a gente entender um conceito que chama a curva de U invertido que os fitocannabinoides apresentam. Pessoal, aqui nós temos uma curva de U invertido, aonde conforme nós fazemos o
aumento de dose aqui do fitocannabinoide, a gente vai aumentando o efeito terapêutico para o paciente. A gente chega num pico de efeito. Se a gente continua aumentando esse fitocannabinoide, esses efeitos terapêuticos eles podem começar a diminuir, inclusive começando a apresentar efeitos adversos, tá legal? Então é muito importante a gente conseguir entender esse efeito bifásico e entender que às vezes a gente inicia um tratamento, está fazendo efeito, e depois a gente continua aumentando dose, para de fazer efeito. Provavelmente você passou do ponto com aquele paciente. Às vezes é contraintuitivo, porque a gente tem essa noção, né, de que se eu estou dando mais medicação, vai fazer mais efeito. Se eu dou mais remédio, vou sedar mais meu paciente. E nem sempre, na verdade, com os canabinoides, essa questão de ser contraintuitivo, às vezes você continuar aumentando a dose, você não vai melhorar o efeito da medicação. Na verdade, você vai ter mais efeitos adversos e vai piorar os efeitos positivos que você já tinha ganhado. Então, é muito importante você deixar o paciente bem orientado para ele conseguir, junto com você, fazer essa metrificação e entender qual que é a dose-alvo dele. E qual que é a melhor dose-alvo possível? É a menor dose eficaz e bem tolerada para esse paciente. E como que eu vou fazer isso? Eu vou iniciar com a dose baixa, aumentar gradativamente e observar os resultados que meu paciente tem tido no dia a dia. Então, no início do tratamento, nesse ajuste de dose, é muito importante essa proximidade entre médico e paciente para você conseguir ajustar a dose do seu paciente e deixar ele bem orientado, tá legal? Então, ajuste de dose personalizada. Então, a gente tem a resposta bifásica, né, que é a resposta do corpo aos canabinoides, não aumenta linearmente com a dose. Doses muito altas podem ter efeitos reduzidos e mais efeitos colaterais. Individualidade, cada indivíduo é único e isso não depende do peso nem idade do paciente. O que vai realmente mandar é o tônus do sistema endocannabinoide daquele paciente. Então, macete, comece baixo, aumente gradativamente. E ajustes graduais para você conseguir observar esse espaçamento de tempo que você dá entre uma dose e outra. Isso com o tempo você vai dominando mais. No início, por exemplo, se você está iniciando um óleo de CBD, você pode aumentar mais rápido para o paciente. Só que não rápido demais. Demora um tempo para ter uma saturação de tecidos no corpo dos canabinoides. Então, se você já aumenta muito rápido ali, você pode perder o ponto de efeito terapêutico para aquele paciente enquanto ele ainda está fazendo uma concentração no corpo dos fitocannabinoides. Então, como que eu faço geralmente? Eu inicio ali numa dose baixa, por exemplo, vamos pensar na ansiedade, que eu sei ali que a dose alvo ela começa em 40 miligramas. Eu inicio ali com 10 a 20 miligramas de CBD ao dia, aí na segunda semana eu aumento ali já para 30, 40 miligramas e espero mais uma, 2 semanas ali, aí sim, se o paciente não tiver resultado, eu vou aumentando gradativamente. Óbvio que eu falei isso aqui, pessoal, mas isso é muito individualizado para cada paciente. Tem paciente que você sabe ali que você vai ter que fazer um aumento mais rápido, qualquer coisa você ajusta a dose mais para baixo. Então, assim, esse tato vocês vão pegando com o tempo. Mas, de forma geral, o que vai ajudar para vocês é comece baixo, observe os resultados do seu paciente, esteja próximo dele nesse início de tratamento, tá bom? Aqui, nós temos aqui um protocolozinho da prescrição de THC e aqui embaixo de CBD. O que nós podemos observar aqui? Quando a gente fala da dose muito baixa de THC, nós estamos falando de 0,1 miligrama, 0,4, aliás, uma microdose, né? Uma dose baixa de 0,5 a 5 miligramas, uma dose intermediária de 6 a 20 miligramas e uma dose alta de 21 miligramas a 50 miligramas. Essa dose alta, a chance do seu paciente ter um efeito psicoativo já é bem maior já, então assim, aumentar bem gradativamente. Na grande esmagadora maioria dos casos, uma dose baixa de 5 miligramas ali, por exemplo, ou até uma dose intermediária, no máximo você vai ter um resultado. Geralmente a dose baixa a gente já vê um resultado na maioria das patologias. Por exemplo, fibromialgia, que geralmente o paciente responde com 5 a 10 miligramas de THC ao dia, sendo que em alguns casos eu já vi até pacientes respondendo com 3 miligramas de THC ao dia ali, 2 miligramas em alguns casos específicos, porque essa pessoa era muito sensível ao THC. Então, realmente começa baixo e vai aumentando devagarzinho, tá legal? Protocolo de ajuste de dose, né? Início do tratamento, a gente pode começar com 1 a 3 miligramas de THC noite. Por que começar à noite? Porque se seu paciente tiver algum efeito psicoativo, você já deixa ele orientado que ele deitar, relaxar e dormir que vai passar.
entendeu? Então é importante, eu geralmente gosto de deixar uma dose um pouquinho maior à noite enquanto eu estou fazendo esse ajuste. A titulação é se a dose anterior for bem tolerada, aumentar 1 a 3 miligramas de THC noite, até antes de dormir, a cada 2 a 5 dias, ou introduzir uma dose de 1 a 3 miligramas durante o dia pela manhã. Ajustes conforme os efeitos colaterais, caso ocorram efeitos adversos significativos, reduz a dose para a última dose bem tolerada, manter durante uns 5 a 7 dias, e aí você pode pensar em fazer um aumento de novo ali, talvez, dessa dose, porque esses efeitos negativos adversos, eles criam uma tolerabilidade. Então, os pacientes que apresentaram algum efeito adverso leve, eles provavelmente vão deixar de existir, e se ele não ainda estiver ainda na dose que você acredita que seja a dose alvo desse paciente, você pode tentar novamente aumentar essa dose aí para você chegar mais próximo dela. Atenção, né, em pacientes idosos, a gente aumenta mais lentamente. Doses elevadas de THC de 20 a 30 miligramas são relacionadas a maior taxa de efeitos adversos. Aqui nós temos o mesmo protocolozinho, o protocolo para o CBD, né, que é uma dose baixa de 0,4 a 19 miligramas, dose intermediária de 20 miligramas a 99 miligramas e uma dose alta de 300 a 800 miligramas, onde a gente vê um perfil de segurança muito maior relacionados a efeitos adversos do CBD do que no THC. Então, o CBD é muito mais difícil de o seu paciente apresentar algum efeito adverso que incomode realmente ele ali, tá bom? E aí, a gente pode iniciar com de 5 a 20 miligramas, né, como eu disse, e aí a gente aumenta gradativamente 5 a 20 miligramas ali no final da tarde ou noite, introduzindo uma dose ali durante o dia até obter efeitos desejados. Caso doses anteriores bem toleradas, continue aumentando de 5 a 20 miligramas a cada 2 a 7 dias, dependendo de quão próximo acredita estar da dose alvo. Então é isso que eu falei. Vocês, conforme vocês forem aproximando, vocês acreditam que estão perto da dose alvo, vocês vão tentando espaçar esses dias para você conseguir dar tempo de observação dos sintomas, tanto para o seu paciente quanto para você conseguir perceber se você chegou na dose alvo. Lembrando que a dose alvo é a menor dose eficaz e bem tolerada do seu paciente, tá legal? Ajuste conforme efeitos colaterais, então em casos de efeitos colaterais a gente faz ali a redução, né? Mantém durante 3 a 5 dias e reavalia um novo aumento de dose se for necessário. Pessoal, eu espero que tenha ajudado aí vocês. Tudo isso que eu trouxe aqui tá no nosso e-book. Eu vou deixar o link anexado aqui para vocês baixarem ele. Qualquer dúvida também podem colocar nos comentários. Aqui tem também algumas dicas e orientações do manejo dos fitocannabinoides, né? Mas são basicamente coisas que a gente já falou aqui ou que eu falei em outras aulas que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenha ajudado e até a próxima, pessoal.